Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 300 C5. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, no nosso episódio de número 33... 33 já. Nossa, isso aí. Neste domingo, 12 de fevereiro de 2025. Tempo voa, né? Voa. E hoje a gente vai mergulhar em uma jornada fascinante pelas Escrituras. Vamos explorar a interconexão entre fé, serviço e redenção, temas que encontramos em Romanos, capítulos 12 e 13 e Êxodo, capítulo 2. Uau! Romanos e Êxodo, que combinação interessante. E eu te confesso que quando eu vi essa combinação também achei um pouco, diferente. Mas preparem-se porque a conversa de hoje edifica a fé cristã. Com certeza. Apresenta Jesus como Senhor e Salvador. Amém. E nos motiva a comunhão nele. Isso aí. E esses trechos, né, à primeira vista, podem parecer desconexos. É verdade? Mas acredite, quando a gente examina eles mais de perto, revelam uma harmonia profunda. Uma harmonia, escondida. Tipo como se fossem peças de um quebra-cabeça que a gente vai juntando. Gostei da analogia. E aí, no final, a gente vê a beleza do plano de Deus se revelando. Que legal. E para começar, vamos mergulhar na história de Moisés em Êxodo 2. Adoro essa história. É uma narrativa repleta de drama, intriga, pecado oculto Nossa. e um chamado poderoso para uma vida que glorifica a Deus. É verdade. E que me intriga nesse relato, sabe, é que ele vai além daqueles detalhes que todo mundo já conhece. Ah, entendi. Tem mais coisa ali. É tipo a história de Moisés no cesto no rio. Sim. Você se lembra como a mãe dele, a Joquebede, não simplesmente colocou ele na água e deixou ao acaso. Ela foi esperta. Ela estrategicamente posicionou o cesto entre os juncos, à margem do rio, bem onde a filha de Faraó costumava se banhar. Nossa, que estratégia. Isso me faz pensar. Que tipo de fé leva uma mãe a confiar o filho a um rio, mas ao mesmo tempo agir com tanta, sabedoria e estratégia? É fascinante como esse pequeno detalhe, né, revela a complexidade da fé da Joquebede. Ela demonstra uma confiança inabalável em Deus. Sim. Mas ao mesmo tempo age com discernimento, reconhecendo que a fé não exclui a ação, mas a complementa. Uau, que bonito isso. E essa dualidade entre fé e ação, sabe? Sim. Nos acompanha ao longo de toda a história de Moisés. É verdade. Criado como um príncipe egípcio, mas com herança hebraica pulsando nas veias, ele vive um dilema constante dividido entre dois mundos, né? É verdade. Imagino o conflito interno que ele devia enfrentar, sendo criado no luxo do palácio, mas ciente da opressão que seu povo sofria. Que peso ele devia carregar? Devia ser muito difícil para ele. E claro, não podemos esquecer do ato impulsivo de Moisés. O assassinato do egípcio e a tentativa de encobrir o crime. Sim. Um ato que revela a luta contra o pecado, né? Com certeza. Uma luta que todos nós enfrentamos. Sem dúvida. Claro. A história de Moisés, nesse ponto, se torna um espelho para nós, né? Sim. Ele, como qualquer ser humano, era suscetível ao erro, à impulsividade. E esse episódio do assassinato nos mostra que por mais que a gente busque viver uma vida justa, estamos sujeitos a tropeçar. É verdade? Mas o que me chama a atenção é que mesmo diante desse pecado, nem tão secreto assim, né? Deus não desiste de Moisés. Ele chama no deserto, molda, prepara para a missão de libertar o povo hebreu. Nossa, essa ideia de que Deus nos usa mesmo em meio às nossas falhas e imperfeições é realmente libertadora. Me faz pensar em Romanos 12, onde Paulo nos exorta a viver uma vida digna do chamado de Deus, a nos oferecer como sacrifícios vivos. É verdade. Mas o que isso significa na prática? Boa pergunta. Como a gente concilia essa ideia com a realidade de que nós somos seres humanos falhos, propensos ao erro? A beleza da mensagem de Romanos 12 reside justamente nessa aparente contradição, né? Paulo não nos convida a uma vida de perfeição impecável, mas a uma entrega total a Deus, reconhecendo as nossas limitações e confiando na sua graça para nos transformar. Sim. A expressão sacrifício vivo nos remete à ideia de renúncia, né? É. De entregar a Deus o controle das nossas vidas. De abrir mão dos nossos desejos egoístas para viver segundo a sua vontade. Algo que forte. E essa entrega, essa renúncia não precisa ser um fardo, mas um ato de amor e gratidão. Interessante essa perspectiva. Então, não se trata de tentar alcançar a perfeição pelos nossos próprios méritos, Não é isso. mas sim de reconhecer que a gente é imperfeito. Sim, E ainda assim somos amados por Deus. exatamente. E como essa entrega se manifesta na prática. O que significa viver como um sacrifício vivo no dia a dia. Romanos 12 nos oferece um guia prático, né? Repleto de nuances, para a gente viver essa transformação diária.
Paulo nos convida a abandonar a conformidade com o mundo e a buscar de todo o coração a vontade de Deus. Sim. E ele nos dá exemplos concretos do que isso significa. Legal. Amar sem fingimento, Sim. aborrecer o mal, Sim. apegar-se ao bem, Sim. honrar uns aos outros, Sim. repartir com os necessitados, praticar a hospitalidade. Nossa, são tantas ações práticas. Me parece que essa entrega a Deus se manifesta em cada área da nossa vida. Tudo. Desde os pequenos gestos até as grandes decisões. Com certeza. Mas, em um mundo que nos bombardeia com mensagens de egoísmo É verdade. e individualismo, como a gente cultiva essa postura de serviço e amor ao próximo. Aí que entra a importância da renovação da mente, né? Como Paulo destaca em Romanos 12.2. Legal. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, meditar em seus ensinamentos para que a nossa mente seja transformada. Sim. E os nossos valores sejam realinhados com os valores do reino de Deus. Sim. É através da palavra que a gente recebe a força e a inspiração para viver de forma diferente, para amar de forma genuína, Sim. para servir com alegria. Que lindo. E falando em servir, você se lembra do devocional Santificados para TV que a gente leu essa semana? Ah, sim, lembro, claro. Me tocou muito a ênfase na necessidade de usarmos os dons que Deus nos deu para servir ao próximo. Mas me peguei pensando, como saber quais são os meus dons? E como usá-los de forma eficaz? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento, né? É. E a resposta, muitas vezes, não vem de forma instantânea, mas através de um processo de autoconhecimento, de busca, de experimentação. Mas o devocional nos dá uma dica valiosa. A chave para descobrir e usar os nossos dons está em nos colocarmos à disposição de Deus. Sim. Pedir a Ele que nos mostre como a gente pode servi-lo através do que Ele nos deu. Verdade. E esse serviço, essa entrega, não precisa ser algo grandioso, extraordinário. Não. Pode se manifestar nos pequenos gestos do dia a dia, nas atitudes simples de amor e cuidado com o próximo. É como se cada um de nós tivesse uma peça única para contribuir para o quebra-cabeça da igreja, do corpo de Cristo, como Paulo descreve em Romanos 12. Exatamente. Cada um com o seu papel. E, voltando à história de Moisés, a gente vê que ele, mesmo criado no luxo do palácio, escolheu se identificar com seu povo, os hebreus, mesmo sabendo do preço que teria que pagar. Que decisão corajosa, né? Muito corajosa. Moisés abriu mão de uma vida de privilégios para se colocar a serviço do povo de Deus. Ele nos mostra que o verdadeiro serviço exige renúncia. Exige que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente se disponha a pagar o preço por aquilo que acredita. Sim. E essa disposição para o sacrifício nos leva a outro ponto crucial de Romanos capítulo 13. A submissão à autoridade e o amor ao próximo, mesmo quando difícil. Nossa, esses são mandamentos desafiadores, principalmente em um mundo que nos incentiva a questionar tudo e a colocar os nossos próprios interesses acima de tudo. É verdade, são bem desafiadores. Como podemos praticar a submissão à autoridade e o amor ao próximo em um contexto tão individualista como o nosso? A chave, como vimos em Romanos 12, está na renovação da mente, né? A gente precisa se despojar dos valores do mundo e se revestir dos valores do reino de Deus. Sim. A submissão à autoridade, quando essa autoridade está alinhada com os princípios de Deus. Sim. Não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. E o amor ao próximo, mesmo ao próximo difícil, é o reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Esses mandamentos não são um fardo, mas um convite a viver em harmonia com Deus e com o próximo, a construir um mundo mais justo e compassivo. Que linda essa perspectiva. Então, a submissão e o amor ao próximo não são apenas regras a serem seguidas. Não são só regras. Mas sim expressões do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Exatamente. E essa é a beleza do Evangelho. Ele nos transforma de dentro para fora. Nos capacita a amar e a servir de forma genuína. Sim. A viver em comunidade, a construir um mundo melhor. Que legal. E antes de prosseguirmos para a segunda parte do nosso mergulho, Sim. gostaria de deixar uma pergunta para você refletir. Pode falar? Se a nossa vida é realmente um sacrifício vivo a Deus, o que Ele está nos chamando a entregar? Em que áreas Ele nos convida a servir? Que tal a gente aproveitar esse momento para buscar sua orientação e se dispor a ser usado por Ele? E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo aqui no Acesso 305. Que bom estar de volta com vocês. Espero que tenham tido um tempinho para refletir sobre essa ideia de sermos sacrifícios vivos para Deus. Confesso que essa frase não sai da minha cabeça desde que a gente começou a nossa conversa. É realmente um conceito poderoso, né? Que nos desafia a repensar a nossa maneira de viver, de se relacionar com Deus. E me fez lembrar de um ponto que a gente ainda não explorou, a questão da autenticidade na nossa fé.
É verdade. A gente falou sobre servir ao próximo, sobre amar sem fingimento. Mas como saber se a gente está sendo realmente autêntico na nossa fé? Como ter certeza de que a gente não está só representando um papel, como você mencionou antes? Acho que essa é uma busca constante para todos nós, né? A autenticidade na fé, para mim, está muito ligada à honestidade. Honestidade com Deus, com nós mesmos e com o próximo. É reconhecer as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, nossas lutas e levar tudo isso para Deus em oração. Entendi. Então não se trata de tentar passar uma imagem de perfeição, mas de ser transparente com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. E essa transparência, essa vulnerabilidade, abre espaço para a graça de Deus operar em nós. Afinal, na nossa fraqueza, que a força de Deus se aperfeiçoa, como Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12,9. Que lindo. Então, quando a gente reconhece as nossas limitações e se coloca diante de Deus com sinceridade, a gente permite que Ele nos transforme e nos use para os seus propósitos. E me lembrei de algo que me chamou a atenção no devocional. A ênfase na necessidade de renovarmos a nossa mente constantemente pela palavra de Deus. Parece que esse é um passo fundamental para a gente alcançar essa autenticidade na fé, né? Com certeza. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, é o que nos nutre, nos fortalece e nos guia. Quando a gente se dedica à leitura e à meditação da Bíblia, a gente permite que os seus ensinamentos moldem os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas. E essa renovação da mente, como Paulo destaca em Romanos 12,2, nos liberta da conformidade com o mundo, nos ajuda a enxergar as coisas com a ótica de Deus, a discernir a sua vontade e a viver de acordo com seus princípios. Faz sentido. É como se a palavra de Deus fosse uma bússola que nos orienta no caminho certo, que nos impede de se perder nos valores distorcidos do mundo. E falando em valores, lembrei de outro ponto que me marcou nas reflexões. A ênfase no amor genuíno ao próximo. Mas como a gente pode amar de verdade no mundo que nos incentiva a ser indiferente à dor do outro? Como ir além das aparências e vivenciar a empatia na sua forma mais pura? Acho que o segredo está em se lembrar do amor de Deus por nós. Em 1 João 4,19 a gente lê: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, o amor autêntico ao próximo é um reflexo do amor que a gente recebe de Deus. É deixar que esse amor transborde de nós e alcance as pessoas ao nosso redor. E isso, como você bem disse, exige que a gente saia da nossa zona de conforto, que se disponha a se envolver com as dores e as alegrias do outro, a oferecer ajuda prática, a estender a mão para quem precisa. É verdade. O amor verdadeiro se manifesta em ações concretas, em atitudes que demonstram cuidado e compaixão. Mas, às vezes, me pego pensando, e quando o próximo é alguém difícil de amar? Alguém que nos magoou, que nos decepcionou? Como amar incondicionalmente nessas situações? Essa é uma pergunta desafiadora. E acredito que a resposta está na cruz. Jesus nos amou incondicionalmente, mesmo quando éramos seus inimigos, mesmo quando rejeitamos e o crucificamos. Então, quando a gente se depara com pessoas difíceis de amar, a gente pode se inspirar no exemplo de Jesus, buscando forças na sua graça para perdoar, para estender a mão, para oferecer amor, mesmo que não seja correspondido. Lembre-se, o amor de Deus por nós é incondicional e Ele nos chama a amar da mesma forma. É inspirador ver como a história de Moisés se conecta a esses ensinamentos de Romanos. Moisés, mesmo diante da resistência do povo, continuou a amá-los e a lutar pela libertação deles. Ele abriu mão do seu conforto, enfrentou o faraó e conduziu os hebreus através do deserto por 40 anos. Moisés é um exemplo de líder servo, que se doou por completo em favor do povo de Deus. E essa postura de servo, de entrega, de amor incondicional, é o que Jesus nos chama a viver. E, falando em Jesus, me lembrei de um detalhe interessante que a gente não mencionou. O texto de Êxodo não diz que o cesto com Moisés foi levado pelas águas do rio até a filha de Faraó. Sério, eu sempre imaginei essa cena clássica, vocês boiando o rio abaixo, até ser encontrado pela princesa. Pois é, mas na verdade o cesto foi colocado entre os juncos, bem na beira do rio, exatamente no local onde a filha de Faraó costumava se banhar. Nossa, que detalhe curioso. Isso muda completamente a minha percepção da história. E esse pequeno detalhe nos revela a soberania de Deus em ação. Joquebede agiu com fé e sabedoria, mas foi Deus quem orquestrou todos os detalhes para que o seu plano se cumprisse. Ele usou a estratégia de Joquebede, a compaixão da filha de Faraó e a coragem de Miriam para salvar a vida de Moisés e prepará-lo para a missão que lhe estava reservada. É impressionante como Deus age nos bastidores, conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Exatamente. E essa história nos enche de esperança, pois nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas e que seus planos jamais serão frustrados. Que mensagem poderosa para a gente encerrar a segunda parte do nosso mergulho. Mas antes de prosseguirmos para a última parte, queria te convidar a fazer mais uma pausa para refletir. Em que áreas da sua vida você precisa se entregar mais a Deus? Onde você precisa renovar sua mente pela palavra? E como você pode manifestar o amor de Deus de forma mais autêntica no seu dia a dia? E aqui estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho profundo aqui no Acesso 365.
É sempre bom estar aqui para desvendar as maravilhas da palavra de Deus. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, a gente vai ser edificado e inspirado pelos ensinamentos que ela nos reserva. Com certeza. Eu tenho uma confissão para fazer. A história de Moisés que a gente costuma ouvir desde a infância ganhou um novo significado para mim hoje. Eu imagino, às vezes a familiaridade com certas passagens bíblicas pode nos impedir de enxergar a profundidade, a riqueza que elas contêm. Mas quando a gente se permite mergulhar sem pressa, sabe, com um olhar atento aos detalhes e aberto à ação do Espírito Santo, novas descobertas se revelam. Exatamente. E uma das coisas que mais me impactou foi perceber como a vida de Moisés aponta para Jesus. É como se cada passo de Moisés, cada desafio enfrentado, cada vitória conquistada, fosse um prelúdio da obra redentora de Cristo. Que observação perspicaz! É impressionante como o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo. E vice-versa. A história de Moisés, nesse sentido, é um tipo de Cristo, um prenúncio da sua vinda e da sua missão de libertar a humanidade da escravidão do pecado. E essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é algo que me fascina. Me faz pensar em como Deus tece a sua história de forma grandiosa, como ele vai revelando o seu plano de redenção ao longo dos séculos. Sem dúvida, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias isoladas, mas sim uma narrativa unificada que aponta para Jesus, o ponto central da história da salvação. E voltando à nossa conversa sobre Romanos 13, me chamou a atenção a ênfase na submissão às autoridades. No mundo onde a desobediência civil e a rebeldia são frequentemente glorificadas, como a gente concilia esse princípio com a nossa consciência e com a necessidade de lutar por justiça social? Essa é uma questão complexa que exige discernimento. É importante lembrar que a submissão às autoridades, como Paulo nos instrui, está condicionada à obediência a Deus. Quando as leis humanas entram em conflito com os princípios divinos, nossa lealdade primeira deve ser a Deus. Exatamente. O próprio Jesus nos ensinou a obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E na prática, isso significa que a nossa submissão não deve ser cega ou passiva, mas crítica e consciente. A gente deve avaliar as leis e as ações das autoridades à luz da palavra de Deus, buscando sempre promover a justiça e o bem comum. E como a história de Moisés nos ajuda a entender isso na prática? Moisés, mesmo tendo sido criado na corte egípcia, desafiou a autoridade do faraó em nome de Deus e do seu povo. Ele se colocou como um defensor dos oprimidos, um instrumento de libertação para aqueles que estavam sob o jugo da escravidão. Entendi. Então, submissão às autoridades não significa se calar diante da injustiça ou se omitir diante do sofrimento do próximo. Pelo contrário, implica em lutar por aquilo que é certo, em se posicionar contra a opressão, em buscar a justiça para todos. Exatamente. E essa postura de Moisés nos inspira a ser agentes de transformação social, a usar a nossa voz e as nossas ações para promover um mundo mais justo e compassivo, onde a dignidade humana seja respeitada, os direitos de todos sejam garantidos. E como a gente pode aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Quais são os desafios que a gente enfrenta? Como podemos superá-los? Acho que um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje é a polarização social e política. As redes sociais muitas vezes amplificam o discurso de ódio, intolerância, a desinformação, criando um clima de hostilidade e divisão. Nesse contexto, a gente é desafiado a ser pacificador, a promover o diálogo, a buscar a compreensão e o respeito mútuo, mesmo diante de opiniões divergentes. E como podemos fazer isso na prática? A gente pode começar por cultivar o hábito da escuta atenta, buscando entender o ponto de vista do outro, mesmo que a gente não concorde com ele. Também é fundamental verificar as informações que a gente recebe, buscar fontes confiáveis, evitar a disseminação de fake news. E, acima de tudo, a gente deve se lembrar que o nosso chamado, como cristãos, é amar o próximo, independentemente da sua posição política, ideologia ou classe social. Que lindo! Então o amor ao próximo se torna um antídoto contra a polarização, um caminho para construir pontos, para promover a paz. E, para finalizar, queria retomar aquela pergunta que você deixou no ar na parte do interior do nosso mergulho. Se a nossa vida é realmente um sacrifício vivo a Deus, o que Ele está nos chamando a entregar, em que áreas Ele nos convida a servir? Que essa pergunta ecoe em nossos corações ao longo dessa semana. Que a gente possa, cada dia, buscar a orientação de Deus, se dispor a ser seus instrumentos, viver de forma que glorifique o seu nome. E que a gente possa, inspirados pela história de Moisés e pelos ensinamentos de Romanos, ser agentes de transformação no nosso mundo, promovendo a justiça, o amor e a paz. E antes da gente se despedir, um convite especial a você que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente nessa jornada de descoberta, sintonizando no Acesso 365 a cada novo dia. Curta, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Um ótimo domingo e uma excelente semana a todos. Até a próxima.